estamos de volta com o nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós estamos falando a respeito do tema do judaísmo com a doutora Márcia Reicher, que é advogada, palestrante e autora também de diversos livros. No bloco anterior, doutora, nós deixamos uma pergunta, o que seria a moção agora desta segunda parte deste bloco, a respeito do conflito que nós acompanhamos muito na televisão, que é o conflito israelense-palestino. Quando se deu isso? Porque a gente vê muito na televisão faixa de Gaza e tudo mais, mas não sabemos qual que é o fio dessa meada. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa profundamente conhecedora da política propriamente dita. Tá. Mas dentro do judaísmo, o que a gente percebe, né, e o que a gente estuda na Torá, que são os livros, né, por exemplo, em outras religiões vai receber outros nomes, mas são os mesmos, né? O Velho Testamento, eu percebo que essa discórdia começa lá no tempo de Abrão, porque ele não podia ter filhos com a Sara. A Sara teve um filho com 90 anos, mas como ela não podia ter filhos, ela autorizou, digamos assim, que ele tivesse um filho com a escrava. E que isso fique muito esclarecido, que escravo naquele tempo não era um escravo capturado, ele ia de própria vontade seguir as ideias daquela pessoa. E ela, com 90 anos, recebe a visita de um anjo que fala: olha, a senhora vai ter um filho. E ela dá risada. O Abrão ouve essa risada e entra lá e fala: ô, Sara, você está rindo de mim? Nós não vamos ter filhos, né? Tipo, eu já estou velhinho. Ela falou: não, eu sorri porque eu estou feliz. E nasce Isaac. Que a palavra Isaac, o nome Isaac vem da palavra hebraica sorriso, sorrir, né? Que remete a esse fato dela ter sorrido. Quando nasce Isaac, e aí a gente vem para o espírito feminino, né? Ela já não quis mais a escrava com o filho do Abrão. E ela fala: não, nós vamos seguir aqui. E seguindo esse caminho, eles vão seguir o caminho deles e eles nasce, de certa forma, a parte árabe. Então eu acho que ali já começa um dissabor. Mas se a gente vem de fato a pergunta que Israel de hoje, né? Com a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus compraram terras na Palestina. E foram comprando fazendas e sítios, um do lado do outro, até que eles tinham um pedaço de terra que pertencia a proprietários judeus. E ali eles declararam a independência deles em 1948. É isso, é histórico. Qualquer lugar que você procurar, você vai encontrar exatamente isso. Passado uns anos, em 1900, e até então eles se davam bem com os árabes de lá, não tinham problema, porque eles fizeram a independência de um pedaço, fizeram a independência da casa deles, vamos dizer assim. É por isso que hoje existem 2 territórios palestinos? É porque eles acabaram ficando divididos, né? Em 1967, se não me falha a memória, teve a Guerra dos 6 Dias, onde os palestinos tentaram tomar. E essa guerra foi feita na data de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, o dia que o judeu tira o dia para rezar. Ele não anda de sapato de couro, ele anda sem fazer barulho, como que para não incomodar Deus naquele momento, para ter um bom julgamento, para ter um próximo ano bom. Só que o judeu que estava em Israel não era aquele mesmo judeu que veio da Segunda Guerra, com o preceito, inclusive, que Cristo pregou, né? Se te baterem, dê a outra face. O judeu da Segunda Guerra era assim. Ele apanhava, ele ficava quieto porque ele achava que Deus ia salvá-lo. Ele não tomava atitude. Já quem foi para Israel tinha um espírito mais sionista, lutando pela terra. Então, quanto a essa guerra de 1967, conhecida como Guerra dos 6 Dias, ela acontece no Yom Kippur. E o exército, as forças de defesa israelenses foram à luta, mesmo nesse dia, para defender o seu território e acabaram tomando mais terras. E a partir daí esse conflito vem até hoje. Então, um dos principais detalhes, um dos principais pontos do conflito
é terra. É terra, é. É a divisão das terras, é a Divisão das conquista das terras. É. E, inclusive, em Israel tem uma coisa muito interessante, que é a comunidade judaica ortodoxa religiosa, que ela tem nas escrituras uma fronteira como terra prometida. E Israel, geograficamente falando, tem outra fronteira. Então, tem os ortodoxos que até defendem que se seja devolvido alguma coisa porque não está na escritura sagrada, né? Mas o exército entende que se devolver pontos que são muito importantes para a segurança de Israel, Israel corre um perigo total. Então, eles entendem que tem que ficar nessa configuração. Mas eu já estive em Israel. Conheci Israel de norte a sul. E lá, em loco, eu não vi nada disso que é transmitido para o mundo. A senhora viu um Israel diferente daquele que nós assistimos na televisão? Completamente diferente. Pessoas alegres, judeus convivendo muito bem com árabes, convivendo, como a gente convive aqui na 25 de março, no Brás, a mesma coisa. Um povo muito alegre, muito festeiro, que cumpre as obrigações religiosas. Israel para na sexta-feira, na hora do acendimento das velas, e só volta a funcionar depois do conhecido Shabat, que é esse guardar o sábado, né? Que ele começa no entardecer da sexta e termina no anoitecer do sábado. Começa a anoitecer e termina. Então, o que eu vivenciei lá em Israel não é nada disso que eu vejo na televisão. Eu vi um Israel como nós temos aqui no Brasil, povos convivendo harmoniosamente. E essa questão do Oriente Médio que passa na televisão, ela transmite para o Brasil e para o mundo uma questão de divisão e de violência. Isso afeta os judeus aqui do Brasil, por exemplo? Olha, eu não percebo. Existe tolerância religiosa? Aqui no Brasil, com certeza. É. Eu acho que todas as religiões convivem muito bem. Alguns anos atrás, a doutora Rosângela Nogueira me convidou para uma palestra na Comissão de Liberdades Religiosas da OAB de Santo Amaro. Por ser da comunidade judaica e até então ela não ter tido conseguido, né, nenhuma pessoa da comunidade judaica para participar. E eu falei, eu vou dar voz à comunidade judaica nessa comissão de liberdades religiosas, porque eu acho isso de fundamental importância, para desmistificar o judeu. O judeu é uma pessoa como outra qualquer, que segue as suas tradições, não matamos criancinhas, não fazemos nada de errado. Somos uma Não anda com bomba no bolso? Não anda com bomba no bolso, nada disso. Convivemos muito bem com os nossos irmãos árabes, brasileiros, evangélicos, do candomblé. Aliás, falando em candomblé, eu estive no evento do PTB, maravilhoso. Deixo aqui os meus parabéns para o evento da Comissão Interreligiosa. Isso, né? Em comemoração aos 10 anos do Departamento de Liberdade Religiosa do PTB. Foi maravilhoso o evento e eu percebi que naquele departamento também não tinha nenhum judeu presente para representar a comunidade judaica. E eu estava lá a convite da doutora Rosângela como plateia. E eu já estava quase saindo quando o pai Francisco de Oxum foi falar sobre os 70 anos de Israel. Eu voltei e fiquei com lágrimas nos olhos. Porque eu falei, nossa, que coisa bacana, vindo de alguém que eu não esperava que viesse essa menção ao Estado de Israel, a Golda Meir, e aquilo me emocionou a tal ponto que eu fiz questão de ir cumprimentá-lo. E tive um imenso prazer em estar com ele, porque é uma pessoa que reconhece que, assim como o povo negro foi escravo, é liberto e exige respeito, o povo judeu foi escravo, foi liberto, e nós também queremos respeito como cidadãos. Nós estamos falando, a senhora tocou num assunto importante, que é os 70 anos da fundação de Israel. Embora nós temos uma história
história muito antiga do povo judeu, mas nós temos essa fundação. O que isto significa para a senhora? É ter um lugar que eu sei que eu posso chamar de meu. Eu não sou apátrida. Eu sou brasileira, adoro ser brasileira, tenho passaporte brasileiro, nunca quis tirar a cidadania israelense, mas eu, como judia, posso ir para Israel, tirar um passaporte israelense e ter cidadania israelense, porque lá é a terra dos judeus. Então é como se eu tivesse para onde voltar, porque o judeu na Segunda Guerra, ele foi praticamente expulso das suas casas. A minha avó veio da Polônia, a mãe da minha mãe. E no passaporte dela, quando ela foi renovar, ela já estava no Brasil, e ela foi renovar, ela foi no consulado polonês, naquela época, hoje já é diferente, carimbaram a pátrida. Ou seja, ela não tinha pátria para voltar. Tá. Israel dá essa condição para todo judeu do mundo. Há pouco tempo, a Espanha fez a mesma coisa com os judeus que, por conta da Inquisição, tiveram que fugir da Espanha. Também reconheceu alguns sobrenomes e eles podem voltar a ter o passaporte espanhol. Então, o mundo está reconhecendo que nós não podemos pagar por brigas do passado, mas sim devemos lutar para que essas brigas não aconteçam mais. Espaço no mundo tem para todo mundo. E atualmente um espaço dentro da capital de Israel é Jerusalém. Agora, o presidente dos Estados Unidos, esses poucos dias, ele elevou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. O que isso significa para o povo judeu? Para o povo judeu é ter uma capital de Israel, uma capital judaica. Porque até então Jerusalém era do mundo, né? Católicos iam para lá, árabes iam para lá, judeus iam para lá, evangélicos iam para lá, porque era uma capital do mundo, não era capital de Israel, né? Era quase um culto ecumênico, Jerusalém. E o presidente dos Estados Unidos, quando ele leva a embaixada que estava em Tel Aviv para Jerusalém, ele quase que determina que lá é a capital de Israel. A embaixada americana está na capital de Israel, que seria hoje, então, Jerusalém. Alguns países reconheceram, outros não, mas não posso dizer que eu sou seria ser contra um país que pode me acolher, mas isso acabou gerando mais conflito, que é o que a gente não quer, é conflito, né? Nós queremos paz, paz para todo mundo poder viver em paz no país, mas a consequência disso determinou como Jerusalém a capital de Israel. Porque, antemão, a capital era em Tel Aviv. E quando a senhora esteve lá, fui em Tel Aviv. A senhora foi para Tel Aviv e ali a diferença de Tel Aviv para Jerusalém hoje, com essa mudança, deve ser bem gritante aos olhos dos próprios judeus, não? Eu acho que sim, porque Tel Aviv é uma cidade moderna, muito moderna. Existem religiosos, claro, mas existem as pessoas que são judeus seculares, vamos dizer, aqueles que entendem um judaísmo já no século XXI, não com tanta dedicação como os ortodoxos. Em Jerusalém, é um lugar onde eu diria que 90% vivem judeus ortodoxos. E mudando a capital para lá, eu acho que isso vai gerar um conflito com os próprios judeus. Existe uma cidade lá, um bairro lá em Jerusalém, que chama Mea Shearim. É um bairro de judeus ultra-ortodoxos. E para você entrar nesse bairro, é muito conveniente que você se traje de acordo com as determinações da religião. Entendeu? Braços cobertos, meia, saia mais comprida, mais fechado, ou uma boina cobrindo a cabeça, ou uma peruca. Porque se você entrar de maneira diferente, você não é bem visto, né? Mas eu costumo sempre comparar essa questão
desse respeito que as pessoas às vezes criticam, né? Mas vamos comparar a ir a um restaurante tradicional japonês, onde eles vão pedir para você tirar o sapato na entrada e sentar numa mesa que praticamente está no chão e comer com os palitinhos. E você vai, você faz tudo aquilo, você chega em casa e fala, olha, hoje eu fui num lugar bacana, comi no rito deles, tem um chinelinho. Ali é a mesma coisa, é a casa deles. Se você quer entrar, respeite. Se você acha que você não tem condição de dar esse respeito ao teu anfitrião, não vá. Entendeu? Então são pequenas coisas que acabam gerando atritos desnecessários. O judaísmo não é uma religião missionária, né, como o cristianismo. Como que se dá, como que se dá a conversão? Como é que acontece isso? Olha, a conversão no judaísmo existe, mas ela não é uma coisa tão fácil como nas outras religiões. Não basta falar, aceitei isso, aceitei aquilo, tá, tudo bem. O judaísmo ele demanda muito estudo, demanda você morar algum tempo em Israel para ser uma conversão perfeita. Para os homens, demanda fazer a circuncisão, fazer o bar mitzvah, que seria algo muito equiparado à primeira comunhão, mas é a maioridade religiosa. Inclusive, a circuncisão é a reafirmação do pai que ele aceita o judaísmo quando ele faz a circuncisão do filho. E o bar mitzvah é a maioridade religiosa do filho. Então, é muito bonita, né, essa visão que a gente tem do judaísmo. Então, a conversão existe, mas não somos uma comunidade que sai com missionários arrebanhando pessoas para serem convertidas. Geralmente, quem é convertido é aquele que ele sente uma necessidade de se converter e ele procura um rabino, eles fazem um estudo da família e vão ver, porque às vezes vão encontrar cristãos novos, que eram judeus e por causa da Inquisição se converteram, foram criados no cristianismo, mas ele fala, mas a minha avó acendia vela de sexta-feira, mas isso não é do cristianismo. Mas a minha avó tinha uma festa assim que fazia um halá, aquela trança judaica. Então, por esses dados, e vindo de ventre materno sempre, ele é judeu. Ele só precisa se converter, digamos assim, porque ele precisa aprender o que é o judaísmo. Mas ele tem já uma veia do judaísmo. Então, nós não temos missionários para captar pessoas para a conversão. Mas a conversão existe e comunidade judaica existe no mundo inteiro. Doutora, nós estamos passando por um momento de muita violência, se fala a todo momento das mortes. O Brasil está passando por um momento muito difícil. Então eu gostaria que a senhora, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa, nas suas considerações finais, pudesse falar direto para o nosso telespectador uma palavra de esperança, o que a senhora espera para esse país, olhando do lado com o pensamento de um membro da comunidade judaica. Pois não. Bom, o que eu posso desejar para o Brasil nesse momento aqui é que todos nós consigamos viver em harmonia, respeito às religiões, às crenças de cada um, porque todas as religiões, todas as crenças, todas levam à bondade. Não existe nenhuma religião, nenhuma crença que pregue maldade. Então, considerando que todas as religiões, todas as crenças são com um princípio de bondade, que todos nós possamos conviver em harmonia e fazer desse país um país melhor, porque nós temos tudo para um belo futuro. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Paz para todas as pessoas e todos os credos e todas as religiões. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Acredito que foi esclarecedor, mas já fica o convite para voltar, porque eu sei que esse assunto ainda dá muito o que falar. Muito obrigado, com certeza. querida. O prazer foi todo meu. Queremos agradecer a você também, nossos telespectadores que estiveram conosco nesse programa Interação em Pauta. E se você gostou, curte o nosso programa, não deixe de se inscrever em nosso canal e você estará recebendo toda semana um novo programa.
Participe conosco através do Twitter, mandando sugestões, críticas, faça suas perguntas. E o Twitter é muito fácil, é @interaçãoptb. No Facebook, pode estar participando em nosso grupo também, mandando as suas perguntas e sugestões. E o grupo é muito tranquilo, é programa Interação em Pauta e você estará participando conosco. Até o próximo programa.